Lucas capítulo 3, o versículo 15, diz assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o versículo 21 diz a respeito da chegada de Jesus para ser batizado. Está escrito assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Algumas versões irão dizer: em ti tenho muita alegria, em ti tenho muito prazer. Vamos um pouquinho mais à frente, Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-lhe-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Porquanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O versículo 16, aliás, o versículo 14, prossegue dizendo assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém. Queridos, conforme nós já dissemos neste culto, Deus, Ele fala através dos tempos, e a sua voz, ela tem guiado, ela está guiando gerações, através dos ciclos, nas estações, através das alianças estabelecidas por Deus, das dispensações. Deus está falando ao seu povo, Deus fala a uma geração, e através da sua voz, Ele dá conselhos, instruções, Ele guia toda uma geração a um propósito. A sabedoria em nós, como igreja de Cristo Jesus, de parar e ouvir o que Deus está falando para o seu povo nesse tempo. O que é que Deus está falando conosco? Qual o conselho que Deus tem para a nossa vida? Qual o conselho que Deus tem para nós como Igreja Filadélfia em Alfenas? Igreja, você nasceu, nós temos 30 anos, e ao longo desta jornada você cresceu, tomou forma, abandonou muitas tolices e rudimentos, costumes banais, e se solidificou na palavra da verdade,
cresceu e consolidou nas doutrinas da palavra de Deus, e hoje se levanta como uma igreja madura nesta nação, pronta para ser enviada, pronta para ser impulsionada, uma igreja que hoje está sendo ativada pelo Espírito Santo de Deus para ir e para fazer proezas em nome do Senhor, o nosso Deus. Sabemos, através da palavra de Deus e da voz do Espírito Santo que está nos ensinando, que existe um propósito para esse tempo. Sabemos que Deus deseja incendiar a terra com o seu poder, que Deus deseja incendiar a terra com a sua presença, e que Deus deseja implantar o seu reino nessa terra, convertendo os corações dos pais aos filhos, e convertendo o coração dos filhos aos pais, gerando arrependimento, gerando consciência de família, gerando a natureza de Cristo Jesus, gerando unidade. E quando uma igreja unida, uma igreja família, uma igreja que expressa nessa cidade, nesta geração, a natureza de Cristo Jesus, ela crê, e ela inclina os seus ouvidos para ouvir só a palavra de Deus, então os sinais, eles seguem os que creem, então os milagres, eles simplesmente acontecem. Nós pregamos a palavra como ela é, a fé é ativada pelo poder do Espírito Santo de Deus, e os sinais, eles acontecem. É simples assim, não precisamos de colocar enfeites na cruz de Cristo. Deus nos levantou como uma voz profética para esta cidade. Deus te levantou com voz de autoridade. Sabe, quando eu falo a respeito disso, na minha mente eu vejo, não de uma forma mística, mas como uma forma de uma grande visão, o óleo de Deus descendo sobre a nossa cabeça, assim como veio sobre a cabeça de Davi, quando ele ainda era um pequenino, e capacitou aquele jovem para ir e derrubar gigantes na força do braço do Senhor, o nosso Deus. Da mesma forma, Filadélfia, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para libertar os cativos, Ele nos ungiu para contar a boa notícia, que esse é o ano aceitável do Senhor. O que seria esta boa notícia? De que as boas novas, estas boas novas de salvação, elas dizem respeito aos filhos e filhas de Deus, que a mesa de Deus existe, que ainda há um lugar na mesa de Deus, que na mesa de Deus existe um lugar para cada filho e filha, a saber, pessoas que Deus deseja salvar, pessoas que Deus deseja curar, pessoas que Deus deseja transformar, pessoas que Deus deseja impulsionar como filhos e filhas para esta geração, nesta terra. Aleluias. Esta unção que vem sobre, ela é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que veio na primeira ministração que nós pregamos dessa série, sobre o Pedro, e Pedro tinha consciência dos seus pecados, das suas falhas, das suas incapacidades, ele sabia o quão pequeno ele era, mas veio sobre Pedro, sobre a cabeça de Pedro, como labareda de fogo lá em Pentecostes, e capacitou aquele homem, e aquele homem se tornou um líder com autoridade para guiar a igreja de Cristo Jesus. Esse mesmo poder que veio sobre a vida de Jeremias, quando Jeremias ouviu a voz de Deus, ele falou: Senhor, eu sou ainda uma criança, mas a mão de Deus veio, e a palavra lá em Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 4, ela prossegue dizendo que a mão do Senhor foi, tocou a boca de Jeremias e diz: não digas que você é uma criança, a minha mão toca a tua boca e coloca nos teus lábios as palavras. Esta mesma unção que veio sobre Davi é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de pessoa do Espírito Santo de Deus, nós não estamos falando de uma força, nós não estamos falando de uma energia, nós não estamos falando de uma vibração, nós não estamos falando de uma energia vital, estamos falando de um Deus, estamos falando de um Deus pessoal, estamos falando do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que sente, que chora conosco, que nos consola, que nos exorta, que nos ensina, que está com a igreja de Cristo Jesus até a consumação dos séculos, porque esta foi a promessa da parte do Senhor Jesus a nós.
E queridos, hoje Ele está sobre nós, Ele vem até nós, Ele vem sobre a tua vida, Ele te toca assim como Ele tocou a Jeremias, Ele vem sobre a tua cabeça, Ele te capacita e te envia nesta noite para viver o extraordinário de Deus, porque assim é a vontade de Deus, o nosso Senhor. Aleluias, glorifique esta presença. Sabe de uma coisa, Deus, Ele trabalha com os improváveis, foi assim também com homens e mulheres. Está escrito que Deus, Ele usa de coisas que são loucas, e muitas das vezes confundem aqueles que se dizem sábios e entendidos nessa terra. Então Deus, Ele é especialista em tomar homens e mulheres que se sentem frágeis, pequenos, insuficientes, incapazes, e capacitá-los e enviá-los, ativá-los para que possam ir e dar fruto na presença de Deus. Deus é especialista e sempre Ele trabalha lapidando, capacitando, forjando a nossa identidade, ativando em nós, derramando sobre nós o poder que nós precisamos para avançar nessa terra, e para que nós venhamos a usar nessa terra as credenciais do céu, para que você venha a usar no seu ministério as credenciais que vêm do Senhor. Então, quando nós caminhamos, nós não caminhamos na força dos nossos próprios pés. Quando nós avançamos sobre a bandeira do Senhor, nosso Deus. Quando nós falamos, nós não falamos as nossas palavras, elas não vêm da nossa mentalidade enganosa, ela vem do Senhor, ela vem da parte do Senhor, o nosso Deus. Nós caminhamos, a igreja de Cristo Jesus, ela avança na autoridade que existe na pessoa do Espírito Santo de Deus. Preste bastante atenção, em alguns minutos eu quero concluir e orarmos juntos, liberando você para um fim de semana abençoada, mas preste bastante atenção ao que Deus está falando. Sempre haverá sugestões do maligno com o objetivo de nos corromper. Sempre haverá sugestões do diabo com o objetivo de deixar a gente inquieto. Preste bastante atenção aqui, por favor, evite a conversa paralela. Não sei se você percebeu, mas você está num templo, na casa de Deus, o nosso Senhor, e o Senhor, o nosso Deus, Ele se agrada de reverência. Então mantenhamos o espírito reverente e a atenção à palavra de Deus, porque não é simplesmente um pastor ou Isaías que está falando, é a voz de Deus, o nosso Senhor, que está falando através das Escrituras. Então tenha reverência e temor ao Senhor, o nosso Deus. Atente os seus ouvidos para tudo aquilo que Deus está falando. Igreja de Cristo Jesus, sempre vai haver, o diabo ele sempre vai tentar inquietar, ele sempre vai tentar te corromper, ele sempre vai tentar plantar dúvida no teu coração, ele sempre vai tentar gerar em você, será que você é realmente filho? E é por isso que a igreja de Cristo Jesus, você não pode se esquecer de quem você é filha de Deus, você é filho de Deus. Romanos capítulo 8 e versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito comunica, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha, você precisa sair daqui nesta noite impregnado dessa verdade, consciente disso, para que nenhuma provação, nenhuma fala, ideologia, nenhuma circunstância venha roubar da sua mente, do seu coração, o fato e o conhecimento de que você é filho amado do Pai, filha amada de Deus, com uma identidade, um lugar na mesa de Deus, porque assim é a verdade. Romanos 8 inteiro está falando a respeito desta adoção, o chamado de Deus para nós, mesmo nós sendo tão pequenininhos, mesmo a gente sendo tão insuficiente, Deus nos chamando para a sua mesa e dizendo: você é meu filho, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós não podemos nos esquecer, porque o Espírito Santo garante para nós que nós somos filhos de Deus, investidos de autoridade. E a coisa mais linda é que este mesmo Espírito, ele revela os desejos do Pai, para que sejamos guiados e possamos segui-lo. Tanto Romanos 8 como Gálatas 5 fala a respeito disso. E quando você lê Gálatas 5, lá na sua casa você lê, principalmente do versículo 16 ao 25,
Deus está tratando da natureza de um filho. Deus está tratando conosco de gerar em nós natureza de filho de Deus. Observe que isso aqui não é uma regra. Tipo, desse modo assim, o Espírito Santo de Deus nos ensina como um professor. Aí ele traz a regra para você e fala, Filadélfia, está aqui a lei para você cumprir, a lei de Deus. Vai lá e segue. Não é assim que funciona com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor, Gálatas 5, diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E guiados tem a lembrança de uma mãe que toma o bebezinho no seu colo e cuida com carinho, e pega na mão, ali nos primeiros passos. Esta palavra guiados, quando ela é traduzida nos seus originais, ela vai falar para nós que o Espírito Santo de Deus não está apresentando para nós um código moral, não está apresentando para nós um livro de manual de regras de igreja para a gente ficar seguindo e aquela conduta, batendo cartão na campanha, no culto de celebração de domingo. Não é isso. Não é um conjunto do que pode ou do que não pode, mas ser guiado pelo Espírito de Deus é quando a nossa vida passa a ser uma resposta aos desejos de Deus. Quando a nossa vida passa a ser uma resposta aos desejos do Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo mostra um Deus pessoal, empenhado em nos guiar. Um Deus pessoal envolvido na tarefa de nos guiar. É como se o Espírito Santo, lá dentro do teu coração, queimasse o teu coração, ardesse o teu coração, para você ser como Jesus. O Espírito Santo está te guiando, Filadélfia. E é por isso que ele queima o teu coração. Sabe aquela hora lá no trânsito, quando você toma uma fechada, quando você fala, aí você vai, aí o Espírito Santo vai lá no teu coração e queima teu coração, e ele gera um afeto de Deus, e ele gera um desejo de Deus dentro do teu coração, de que você seja igual a Jesus, e aí você põe para fora a natureza do Cristo, e você perdoa, você releva, você se contém e expressa Jesus. É quando as pessoas que te feriram, você refreia a sua língua. E é quando as pessoas que te machucaram, você perdoa. É quando aquelas pessoas que te magoaram, você é capaz de, igual Cristo Jesus, sentir o desejo do Pai dentro do teu coração. O afeto do Espírito Santo te guiando para uma vida de paz, uma vida de perdão, uma nova natureza. Antes a gente se vestia de uma forma tão leviana, a gente se comportava de uma maneira terrível. Queridos, não tem costume e uso que venha tratar o ser humano, porque trata somente o exterior, mas quando o homem e a mulher, ele recebe o óleo, ele recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo de Deus nos fala, o jeito de vestir, o jeito de falar, e é tudo suave, não é por força e nem por violência, é pelo mover do Espírito Santo da verdade. Ele gera em nós os desejos de Deus, e gera em nós uma natureza de filho. O Espírito Santo produz em nós desejo de ser como Jesus. E ele não só produz o desejo, mas ele também faz com que nós venhamos a nos entregar como uma noiva, voluntariamente, aos afetos de Deus. Então ele te chama para uma missão, ele te chama para um propósito, ele te dá sonhos para sonhar, mas também te dá poder para realizar cada um desses sonhos na presença do Senhor, o nosso Deus. E é isso, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É uma nova natureza, não tem esforço, sabe, não tem, quanto esforço você faz para ser santo? Você simplesmente se entrega na presença do Espírito, você simplesmente se lança na presença do Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele gera em você uma nova natureza. Perceba você, que o Espírito Santo se agradou em habitar em Jesus e dar-lhe poder. Poxa vida, Isaías, isso não é contraditório? Jesus não é Deus? Sim, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas observe você aqui que ele chega para João, embora João não queria batizar Jesus, João falou, não, eu que preciso ser batizado. O Senhor vem a mim, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas aqui, Jesus ele chega como homem, a semelhança de carne, ele vai até João, e ele não precisava de se submeter a isso, porque Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele fez em obediência voluntária ao desejo do Pai, porque o Pai queria que ele fosse batizado, então ele foi.
e ele obedeceu para cumprir todas as Escrituras, para cumprir toda a justiça de Deus. Jesus se submeteu à autoridade em obediência ao Pai. Preste bastante atenção que quando Jesus ele está ali no Rio Jordão e ele foi batizado, os céus se abriram, os céus foram rasgados e o Espírito Santo de Deus desceu. Nós não sabemos se numa forma literal ou numa visão. O fato é que ele desceu como uma forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. E quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, a voz do Pai, ela disse: esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. A voz de Deus não disse para Jesus: esse é o meu servo. Esse é o meu enviado. Esse é o Salvador. A voz de Deus disse: esse é o meu filho. Ele é o meu filho amado. Então a voz do Senhor, o nosso Deus, veio dando testemunho da identidade de Cristo, mostrando para o mundo que aquele homem estava autorizado a usar a credencial do céu. Esse é Jesus, Filho de Deus. Sendo Filho de Deus, está autorizado nessa terra a falar em nome de Deus, a usar desta autoridade, a caminhar nesse poder. E queridos, o Espírito Santo de Deus ativou Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele ativou Jesus, mas foi o deserto que revelou Jesus para o mundo. E é nisso que eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer falar ao teu coração, principalmente a você que entrou aqui cansado e pensando em desistir de tudo. Eu preciso falar com você sobre isso, Filadélfia, porque o deserto pegou Jesus como uma lâmpada e revelou Jesus para o mundo perdido, e apontou Jesus para o mundo. O Espírito Santo de Deus ativou e impulsionou, mas o deserto mostrou Jesus para aquela nação, para aquele povo. Um povo que estava em escuridão viu uma grande luz. Preste bastante atenção nisso, porque a garantia da nossa filiação é o melhor escudo que nós temos para irmos protegidos contra as provações desse mundo. Olha, Filadélfia, se o Espírito Santo de Deus, ele dá testemunho de que você é filho, se o Espírito Santo fala, você é filho, você é filha, se o Espírito Santo testifica sobre e a respeito da sua adoção, isso encherá a tua boca de respostas poderosas a toda e qualquer sugestão que o diabo venha propor diante da tua vida. Sabe, quando você passar por provação, o melhor escudo que você tem é: eu sou filho de Deus. Quando você passar por tribulação, o melhor escudo que você tem é a palavra do Espírito Santo empenhada: você é filho de Deus. Eu testifico no teu coração que você é filho de Deus. E lá em Gálatas está escrito que nós então somos capacitados a olhar para Deus e dizer: Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido, eu sou o teu filho. Então, o Espírito Santo de Deus e o fato dele dizer ao nosso coração esta verdade, nos capacita a vencermos e a calarmos a boca do inimigo quando ele vier sugerir coisas. Mas você, lá daquela igreja, mas a tua família, olha o jeito que a tua família está, olha o jeito que a tua casa está. Por acaso, porventura tu és o filho de Deus? Se mantenha firme nesta verdade, Filadélfia. Se mantenha firme nesta verdade que sai da boca do próprio Deus, testemunhada, confirmada ao teu coração. Você é filho, você é filha de Deus. Aleluias. Está escrito, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabemos que Satanás, ele irá tentar, ele vai tentar fazer com que você perca a esperança na bondade de Deus. Ele fez assim com Jesus, ele queria tirar o contentamento de Jesus. Mas se você, Jesus, é o Filho de Deus, mata a tua fome, transforma estas pedras em pão. E Satanás queria que Jesus tirasse o contentamento da presença de Deus para colocar nas coisas dessa terra.
Satanás tentou plantar suspeitas no coração de Jesus a respeito do pleno poder do Pai. Satanás, ele tentou fazer com que Jesus entregasse glória a outro ou a alguma coisa que não fosse o Pai. E em todo o momento, Jesus se posicionava no poder do Espírito Santo que estava sobre ele e respondia com autoridade: está escrito. Ele usava a palavra e ele usava a autoridade do Espírito Santo de Deus. A cada investida, a cada mentira de Satanás, a cada sugestão, a cada palavra mentirosa que ele vinha falar a Jesus, Jesus respondia com autoridade espiritual: está escrito. Queridos, o poder do Espírito Santo de Deus, ele enche o coração humano e ele gera em nós uma necessidade de obedecer o Pai. O Espírito Santo de Deus, ele gera uma ânsia, uma ansiedade para agradar a Deus. O Espírito Santo, ele enche o nosso coração de zelo pelos propósitos do Pai, pelo zelo por propósitos eternos. O poder do Espírito Santo nos guardará nesse presente século de nos curvarmos ante as oferendas, as ofertas de Satanás. Somente o poder do Espírito Santo é capaz de te guardar, que você venha se render aos pecados, que você venha se render aos vícios, que você venha se render à carnalidade, que você venha se render às falas, às mentiras que Satanás tem tentado roubar a tua vida, a tua identidade. Aleluias! Somente o poder do Espírito Santo irá nos guardar de curvar perante os deuses desse século. Olha, eu quero dizer algo, eu sinto virtude da parte de Deus saindo deste altar. O poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida te capacitará. O poder do Espírito Santo vai te capacitar a você sentir o que Deus sente. O poder do Espírito Santo vai te capacitar para que você deseje o que Deus deseja. O poder do Espírito Santo vai te capacitar para que você venha a orar e a ministrar na força que Deus te capacita, na força que Deus tem, na força que Deus te concede para fazer isso. O Espírito Santo de Deus, ele, como um óleo sobre a tua cabeça, te capacita e te autoriza nesta noite a ir nas credenciais do céu, na autoridade que há no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluias! Olha, não fique com medo do deserto, porque, queridos, o deserto, muitas das vezes, está revelando ao mundo os profetas. O deserto está revelando homens e mulheres de Deus, lâmpadas para esta geração. Muitos de nós estão passando por provações. As pessoas muitas das vezes estão lutando lutas financeiras, emocionais, sentimentais, lutas de ordem familiar, embates espirituais, opressões terríveis. Não tenha medo desse deserto. Entra nesse deserto, queridos, capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus, sabendo que é esse deserto, que é essa adversidade, que é esta provação que vai te levantar como uma lâmpada, um farol para este tempo. Deus, ele é poderoso e ele pode usar desta tribulação, desta provação, para fazer com que você saia de lá vitorioso, ativado, cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus, para ser enviado, para libertar cativos, para libertar os oprimidos. Porque, queridos, na área da tua ferida, quando o Senhor Deus, ele sara a tua ferida, ele faz com que essa ferida se torne um manancial de águas vivas para outras pessoas. Existem homens e mulheres que foram feridos na sua paternidade, homens que foram feridos com o espírito de orfandade, abandonados pelos seus pais, mulheres que foram abusadas sexualmente, homens muitas das vezes abandonados, pessoas que tiveram relacionamentos complicados, e Deus está tratando nesse deserto, para que uma vez você sendo curado, uma vez você sendo curada, você possa se tornar uma fonte de águas vivas na área a qual você foi curado. Homens e mulheres que as pessoas olhavam e falavam assim: poxa vida, esse emocional, esse casamento está destruído, é uma fonte de zombaria nessa terra. Quando o Senhor Jesus cura, quando o Senhor Jesus organiza a mesa, quando o Senhor Jesus organiza a casa, então ele tira desse deserto e ele mostra para o mundo uma família curada para curar outras famílias. E essa é a verdade de Deus. Homens e mulheres inseguros,
homens e mulheres temerosos, como Pedro era. Pedro era medroso, se acovardou diante de algumas situações, mas após o Pentecostes, quando aquele fogo veio sobre, Pedro se levantou com ousadia, Pedro se levantou com valentia, Pedro se levantou como um homem pronto para ser enviado a esta geração. Aleluias, e o Senhor Deus, Ele tem esta mesma unção sobre a tua vida. Olha, querido, se posicione com autoridade de filho. Sabe, as palavras de Jesus, elas eram cheias de virtude. Lucas capítulo 4, ele diz, ali no versículo 14, que Jesus no poder do Espírito regressou para a Galileia. E agora Jesus está ali pregando, e ele começa a ler os textos do profeta Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E Jesus então, ele olha, e ele se assenta, e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra entre vós, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. O Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus. Filadélfia, este mesmo poder capacitador que esteve sobre Jesus está sobre a tua vida hoje. É disso que se trata esta mensagem hoje. Você, como Filadélfia, tem sido levantada como um homem e uma mulher madura para esta cidade, pronto para ser enviado, pronto para ir, pronto como uma flecha nas mãos do Pai para ir e atingir propósitos eternos. E hoje o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a tua cabeça óleo e te capacitando e dizendo a você, homem e mulher, o que você precisa, homem e mulher, o que você precisa da parte de Deus para romper na tua vida espiritual, romper no teu ministério, romper nas tuas finanças, romper na tua vida familiar. Peça, se curve diante de um Deus todo-poderoso, se assenta nessa mesa, coma dessas porções, mas come com um apetite de filho, não come como um mendigo, não come como alguém tímido, não come como alguém que está titubeante sobre a sua identidade. Senta nesta mesa, você é filha, você é filho, sobre a tua cabeça existe um óleo, o poder do Espírito Santo de Deus, te capacitando para ir, para avançar, para prosseguir, para dar frutos, para anunciar o ano aceitável de Deus, o nosso Senhor. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu para libertar os cativos, e Ele nos ungiu para libertar os oprimidos. O Espírito Santo de Deus está sobre você, Filadélfia, para que você possa pôr em liberdade os cativos, restaurar a visão daqueles que não enxergam, colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico. O Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluias. Em todo tempo, esteja desejoso, busque esta presença, anseie por esta presença. Saiba que você, como filho, está autorizado a usar as credenciais do céu. Do que isso se trata, Isaías? Nós precisamos ter autoridade. Eu percebo muitas das vezes uma igreja muito tímida. Mas tímido de que jeito? É uma igreja tímida que está vergonhosa? É uma igreja que às vezes ela é relutante em contar ao mundo que ela é filha de Deus. Vocês já viram o filho adolescente quando você vai levar na escola? Alguns falam assim: pai, deixa eu um quarteirão antes da escola. Vergonha. Tem vergonha que as pessoas saibam que você é meu pai. Não acontece nesses lugares? Aqui não acontece. Nessa igreja não tem isso. Não é? Porque eu sei que os adolescentes amam os seus pais, as suas mães. Mas aí fora tem essas conversas. E às vezes eu sinto a igreja dessa forma, tímida. Filadélfia, Deus te levantou, não tem como mais te esconder. Você é uma candeia, igual João Batista. O Senhor te acendeu, não tem como te colocar debaixo da cama mais e esconder você.
Deus te acendeu. Só tem um lugar para um filho de Deus aceso, ativado, cheio do Espírito Santo de Deus, e esse lugar é um lugar alto. Então não tem como te esconder nessa cidade. Você é uma testemunha viva do Senhor, o nosso Deus. Vá, toma o teu lugar, toque os enfermos, abra a tua boca, não temas. Lança a tua semente para a esquerda e para a direita. O Senhor sabe qual delas vai dar fruto. Não cabe a você esta decisão. Somente se posicione como filho de Deus. Somente se posicione como filha de Deus. Toma posse desta identidade. Viva à altura deste chamado. Dê uma resposta apropriada à cruz de Cristo. Decida queimar os seus melhores dias na presença do Senhor, o teu Deus. Para isso você foi chamada. Para isso você foi chamada neste tempo. Para viver uma vida extraordinária na presença do Pai. Se coloque de pé. Mas se coloque de pé adorando. Se coloque de pé louvando. Se coloque de pé se deleitando nesta presença que está aqui nesta noite.